CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube da CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Hoje, novamente, com mais uma live. Os horários das quartas-feiras é sempre de 7h30 da noite às 8h. Com vocês, trazendo ensinamentos da doutrina espírita. E nós vamos seguir hoje a sequência do Livro dos Espíritos. Antes, quero pedir a todos vocês que deixem o seu copinho d'água para que ele seja fluidificado, ou então uma garrafinha d'água, tá? Gosto de lembrar a todos que hoje, quarta-feira, estamos aqui todas as quartas-feiras, dia 11 de outubro de 2020, transmitindo ao vivo da Ilha de Paquetá. Está chovendo aqui, mas ainda estamos com a internet. A nossa querida palestrante estava com uma pequena dificuldade, esperamos que ela consiga se conectar. Lembrando a vocês que o encerramento das quartas-feiras, eu nunca estou com vocês, porque eu tenho uma monitoria que acontece agora às 7h30, e eu chego atrasada nela para poder dar início à abertura da CEIP, que é um prazer estar com vocês, mesmo que seja só no início da reunião pública, e o término, então, sempre encerrada pelo Ricardo, ou alguém que esteja disponível na hora para fazer o fechamento. Eu agora, então, convido a Nízia Maria para estar aqui comigo nesse momento e tocar no seu teclado a música de abertura da nossa reunião. Boa noite. Mãe amada. Boa noite, querida. Boa noite, mãe amada. Mãe amada, vamos lá. Muito linda a música. Gente, a página de abertura para preparação dos trabalhos da casa vem do livro Agenda Cristã, pelo espírito André Luiz, e hoje é o capítulo 13, que diz realmente. Vamos acompanhar comigo a leitura, que isso ajuda na concentração. A tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera
mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferecemos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos vencer de cultivar a serenidade. O ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque é sombra. Nele, contudo, encontraremos a abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. E o obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Então, temos nesses obstáculos o nosso crescimento. Que possamos nos capacitar e nos elevar através da doutrina espírita, porque precisamos desse apoio para o nosso crescimento. É importante que façamos a entrega. A entrega é aquele momento difícil que, ao invés de tentarmos nos debater com ele ou com os nossos sentimentos em agonia, possamos receber a situação com uma paz interior e a certeza de que Deus está no controle de tudo. Jesus está no leme. Não esqueçamos nunca isso. Então vamos fazer nossa prece e pedir a esse maravilhoso anjo celestial chamado Jesus, nosso irmão maior. Que lindo, meu Deus, termos um irmão que veio à Terra para nos passar tanto ensinamento. Para o mundo inteiro. Obrigada, Jesus, pela vossa bondade. Há mais de 2000 anos atrás, viestes aqui, esteve entre nós, conviveu entre nós e deixou a mensagem do Pai Celestial, do nosso Criador, para que tivéssemos uma bússola para nos guiar, um caminho para trilhar, com a certeza de que estamos sempre acolhidos quando estamos na vossa seara, pelos espíritos que torcem pelo nosso sucesso, que nos acompanham na nossa jornada aqui na Terra, que nunca estamos sós, que sempre temos companhias, mesmo que estejamos aparentemente solitários. É só aparência. O universo espiritual é imenso e tem muitos espíritos torcendo para o nosso sucesso e chorando a cada derrocada nossa. Por isso, que tenhamos confiança. Obrigada, Jesus. Nos inspire e nos dê sempre esperança e confiança. Graças a Deus. Graças a Deus podermos estar aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje é a questão do panteísmo, 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos. E aí hoje, especialmente, teremos uma presença de uma pessoa muito querida mesmo, trabalhadora da casa, dirigente do corpo de passista da SEIP, a nossa querida Cristina Costa. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Que saudade, meu Deus. Só assim que a gente se vê. Ainda bem, né? Coisa boa. Internet. Todo mundo deve estar lá
assistindo a live nas suas casas, muito, muito feliz de poder ver você. Poxa vida, porque a gente sente muita falta sua. O Carlos, a gente ainda vê aí uma vez ou outra, né? Mas você, a gente estava sem ver mesmo, estávamos com muita saudade. Que bom. Então, agora eu passo a palavra para você e pode começar a conduzir o seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Selmia. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. A gente não pode ficar tão perto, né? Mas a gente pode continuar com os corações e os interesses iguais. Em estudar, em melhorar. Aí estamos aqui para continuar o Livro dos Espíritos, que a gente está estudando toda quarta-feira. E coube para mim o panteísmo, que é o item 4, o panteísmo. Aí vamos começar a estudar e a relembrar o que é o panteísmo, para começar, né? O panteísmo tem uma visão que não separa a divindade e a natureza, o sagrado e a natureza. Não existe uma terceira pessoa que criou a natureza ou criou o todo. Essa visão, a própria natureza, já é o Criador e a criatura. Quer dizer, confunde o Criador e a criatura, como se fosse tudo uma coisa só. Essa visão, a própria natureza, já é o Criador e a criatura. Ela desmanda a teoria de Deus Criador. Deus está em tudo, e tudo é Deus. Não põe Deus como o nosso Criador, que as coisas são criadas por Deus. A natureza, nós, tudo é criado por Deus, mas existe o Criador. Ele está num lugar separado. E aí, as outras coisas são as criaturas de Deus. Essa filosofia reduz o poder de Deus. Ele é o Criador do universo. Criou o espírito, a matéria, tudo. Essa filosofia é muito frequente no Oriente. Tudo é Deus, objeto e pessoa. Então, essa filosofia é uma filosofia que confunde tudo, né? A gente tem até uma mania de falar, olhar para o mar e dizer, eu olho para o mar, mar é Deus, a natureza, a montanha é Deus, a floresta é Deus. E não é bem assim. Ela é uma criação de Deus. Tudo isso é criação de Deus. Então, a gente não pode misturar as coisas, porque senão a gente reduz Deus e iguala com todas as outras coisas. E não é isso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas não é tudo misturado. Mas essa filosofia pensa assim. Aí vamos para o Livro dos Espíritos, no item 14, que me coube, 14, 15 e 16. O item 14 fala assim: Deus é o seu destino. É um ser distinto. Ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo. Aí vem a resposta. Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Ou uma coisa é efeito, ou uma coisa é a causa. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Deus existe, não o podeis duvidar. E isso é essencial. Então, quer dizer, a gente tem que se mirar nisso. Acreditai no que vos digo e não querias ir além. Quer dizer, está dizendo que é para a gente acreditar nisso e não ficar querendo ir muito além disso. Não vos percai num labirinto de onde não podereis sair. Isto não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos.
Porque acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, tendes de vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso vos será mais útil do que querer penetrar no impenetrável. Aqui ele está dizendo, dando um conselho para a gente, né? Que a gente ainda não tem essa capacidade de saber tudo, de ter detalhes de tudo. Então, ele está dizendo aqui que se a gente quiser ir muito a fundo em coisas que a gente ainda não está com condição, o que vai acontecer é que a gente vai entrar num labirinto. E aí acaba o labirinto, a figura do labirinto é uma coisa que a gente fica meio perdido até a gente sair, né? Alegoricamente. Então, é a mesma coisa que ele quer dizer. Ele quer dizer que se a gente entrar numa questão dessa, o que a gente vai acontecer? A gente vai ficar meio perdido. E aí, às vezes, aquilo que a gente já aprendeu, a gente até se confunde. E aí começa a misturar tudo. E fica perdido. Aí, o item 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade. Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Vamos ver a resposta. Não podendo ser Deus, o homem quer ser pelo menos uma parte de Deus. É como se a gente quisesse ser um deusinho. E aí a gente não pode ser ainda deusinho, né? Não dá para ser ainda. E aí ele quer se comparar a Deus. E se ele não pode se comparar, ele quer ser um Deus. Isso é misturar tudo. Misturar o todo com Deus e o Deus com o todo. A gente ainda não pode entender certas coisas. E com isso a gente vai acabando se confundindo, misturando tudo. Então, aqui está dizendo, vou repetir a resposta. Não podendo ser Deus, o homem quer ser pelo menos uma parte de Deus. Isso mostra ainda a nossa inferioridade, o nosso orgulho, a nossa incapacidade de não ser superior a tudo. Porque a gente precisa entender que cada um está num estágio, cada um entende ainda um grau das coisas. A gente, quando vai para os estudos na casa, tem estudos que a gente consegue entender mais rápido. Tem outros que a gente leva para casa o livro, peleja, e às vezes ainda não consegue entender, ainda volta com dúvida. Tem que perguntar no próximo estudo. É assim mesmo. Cada um está num nível de entendimento. E esse nível é particular. A evolução também é particular. E a gente só vai melhorar como lá atrás a gente sempre ouviu. Estudo, muito estudo. Só o estudo é que liberta a gente da ignorância. Então, só o estudo é que vai fazer que a gente se liberte dessas coisas todas que a gente ainda não tem entendimento para compreender. Então, temos que deixar de lado essa filosofia de querer ser Deus e nem ser um pedacinho de Deus. Nós somos criaturas criadas por Deus. Somos criaturas criadas por Deus. Aí no item 16, os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vácuo ou o nada, não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos o fenômeno da natureza, uma razão de ser inteligente. O que pode se opor a este raciocínio? Aí a resposta. A
a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo. A gente tem que botar razão nas coisas para entender que não posso ser Deus ainda, então não tem condição. Aí tem uma nota. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo de todas as necessidades da humanidade. Falar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade, é não mudar, né? As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus, sem que o rebaixemos ao nosso pensamento, em nosso pensamento. E todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador e a criatura. Precisamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Aí é uma boa comparação para a gente, né? A gente vê um quadro, a gente admira, mas o quadro não é o pintor. O quadro foi feito pelo pintor, é uma obra do pintor, mas não é o pintor. Ele ali mostra as características do pintor, mas não é o pintor. O pintor é uma pessoa, o quadro é a obra dele, né? Então, é como Deus. Deus fez a gente, mas nós não somos Deus. Nós somos o trabalho feito por ele, a criação dele, entendeu? E aí, também tem alguma coisa em obras póstumas que eu peguei para a gente dar uma olhada. Doutrina panteísta. O princípio inteligente, ou alma, independe da matéria, é extraído ao nascer do todo universal. Individualiza-se a cada ser durante a vida e volta, por efeito da morte, à massa comum, como as gotas de chuva no oceano. Isso o panteísta pensa, entendeu? Então ele acredita que o princípio inteligente ou a alma, independente da matéria, é extraído ao nascer do todo universal. Sai do todo e se cria. Individualiza-se, vira uma individualidade, cada um, durante a vida. E volta, por efeito da morte, à massa comum, que é o todo. Como as gotas de chuva do oceano. E aí, só isso. E aí, tudo que você estudou, tudo que você construiu, tudo que você fez, tudo que você mudou, tudo que você estudou, construiu para melhorar, volta por nada. E aí, nada. É meio sem sentido, né? Não dá para a gente entender muito bem por aí. Aí, continua. As consequências disso. Sem individualidade e sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse. Que ele vai voltar para o todo. Ele vai ser o todo outra vez. As consequências morais desta doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista. Que o materialista não acha que morreu, acabou? Então, é mais ou menos parecido. Porque morre e volta para o todo. E aí, vira um todo.
Então, o materialista também não pensa que morreu, acabou, que não existe nada depois da morte, e que não adianta mudar, que não adianta melhorar, que não adianta fazer nada porque morreu, acabou. Então, é mais ou menos o mesmo princípio. Aí tem uma nota aqui no livro Obras Póstumas. Certo número de panteístas admitem que a alma, tirada ao nascer do todo universo, conserva sua individualidade por tempo indefinido e somente volta à massa depois de haver chegado aos últimos degraus da perfeição. As consequências dessa variedade de crença são absolutamente as mesmas da doutrina panteísta, propriamente dita, pois de todo inútil é que alguém se dê ao trabalho de adquirir alguns conhecimentos, cuja consciência terá de perder pelo aniquilar-se, após um tempo relativamente curto. Se a alma, em geral, se nega a admitir semelhante concepção, quão mais penosamente não haveria ela de sentir-se chocada, ponderando que o instante em que alcançasse o conhecimento e a perfeição supremos seria o em que se veria condenada a perder o fruto de todos os seus labores, perdendo a sua individualidade. Então, o que acontece? Aí isso é uma vertente da doutrina panteísta. Eles pensam um pouquinho diferente. Eles pensam que é por um tempo indeterminado que a alma é criada e fica aqui. E depois que ela se aperfeiçoa e fica no top de linha, ela perde tudo. Aí fica muito sem sentido, né? Porque aí, como ele falou assim, aqui, o que valeria a pena a gente estudar, melhorar, fazer aquilo tudo, para depois de um certo tempo, mesmo que não fosse pequeno, que ele fosse maior, não ia valer nada a pena. Então, é uma vertente, mas que no final dá a mesma coisa. Eu queria repetir só um pedacinho aqui, o certo número de potenciais. Chegado à última... Aqui, ó. Conserva sua individualidade por um tempo indefinido e somente volta à massa depois de haver chegado aos últimos degraus da perfeição. As consequências dessa variedade de crença são absolutamente as mesmas da doutrina panteísta propriamente dita, pois que todo inútil é alguém se der ao trabalho de adquirir alguns conhecimentos cuja consciência terá de perder pelo aniquilar-se após um tempo relativamente curto. Então, acaba dando no mesmo, né? Porque mesmo que ela fique um tempo mais indefinido, ela vai perder tudo que conquistou, tudo que laborou na vida, que mudou, que melhorou, que se fez diferente na filosofia da vida dela, e chegar no final não vai ter nada. Então, é muito sem sentido, né? Mas é uma filosofia. E algumas pessoas, como são, até hoje a gente tem na família, perto da gente, os materialistas que dizem morreu, acabou, que não tem nada depois da morte, também a gente tem que respeitar, né? Nós temos uma filosofia, eles têm outras. Nós acreditamos que a vida continua e que nada fica para trás do que a gente conquistou. A gente vai conquistando e vai acrescentando, né? E vai somando, e vai galgando uma evolução, que a gente sabe que é individual, que cada um vai no seu tempo, não precisa ter pressa, né? Mas a gente já tem um foco do que a gente quer. A gente já escolheu o caminho, a gente já visualizou o caminho, e a gente está no caminho. Não é fácil, é muito difícil, às vezes complicado, mas a gente já tem uma noção de que a gente está aqui por um motivo, e não é um motivo bobo.
E é para nos beneficiar esse motivo. Então a gente está aqui para mudar, para melhorar, para estudar, para a Terra é uma escola. E a gente sabe que na escola a gente está para aprender. Então a gente está aqui para aprender. Agora, tem alguns que ainda levam para esses outros lados, porque muitas vezes ainda não querem mudar, não querem aprender, não querem fazer diferente. Aí é individual, é particular. Cada um vai ter seu tempo e vai dar o clique na hora de mudar. Mas o panteísmo é isso. O todo é Deus e Deus é o todo. E aí eu às vezes falava isso, eu agora não vou mais falar, que agora eu relembrei o panteísmo, falando sobre a natureza. A natureza é Deus, tudo é Deus. Não, a natureza é criação de Deus. O mar é a criação de Deus, o céu, a montanha, a floresta, os animais, tudo é criação de Deus, não Deus, porque Ele é uma individualidade, Ele é um ser supremo. Então ele não pode ser misturado no todo, porque senão se iguala. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido o que eu tentei explicar. Muito grata pela atenção e que possamos continuar nos nossos estudos, que não presencialmente, mas pela internet, que a gente consiga continuar no nosso objetivo, que os nossos corações ainda se juntem pelo mesmo objetivo, que é estudar. Que eu possa ter passado alguma coisa que vocês possam ter entendido e muito grata pela atenção. Boa noite para todos. Obrigada. Oi, Cris, foi muito bom, foi ótimo. Eu mesmo aprendi muito com o teu estudo de hoje. Obrigada, Diversas Ricardo. vezes eu sempre falei que a natureza é Deus. Tem até a música, Eu também. vejo Deus, e a partir desse momento é tudo criação de Deus, né? Eu vou chamar a Nízia para a Nízia tocar 2 músicas para gente, aí depois eu vou botar alguns recados que apareceram no chat para você ir acompanhando. Só vou tirar teu som aqui para tirar um pouco o barulho do ventilador, tá? Ô, Nízia, Sim, vamos trabalhar? vamos. Eu estou Espera aí, cansada da palavra. deixa eu me programar. Ouço Deus? Ouço Deus, Jerônimo Mendonça. Só um minutinho aqui para mim. Aí, Ninguém ouço sabia Deus. que isso era de Jerônimo Mendonça. Não, tá aqui como autor desconhecido, mas Não, é Jerônimo Mendonça. então depois eu corrijo. Vamos lá.
fazer uma prece agora para finalizar. Problemas da internet, né? Isso que é chato. E ela não está nos ouvindo. Nízia, acabou teu som, Nízia. E essa música é tão bonita, né? Mas paciência. Vamos fazer a prece para encerrar. Vamos agradecer a Nízia, a Cristina. Foi uma palestra muito boa, foi tudo ótimo mesmo. Tem mais uma mensagem aqui que pelo sobrenome é para Cris, ó, Rodrigo Costa. E a Kelly. A Kelly é a nossa Valéria. A filha dela conseguiu trocar a foto. E foi muito bom, o Cris, foi muito bom mesmo. Tá? Vamos voltar outras vezes. Nós temos alguns anos ainda. Eu acredito que esse estudo vai durar uns 2 ou 3 anos. E vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Criador. Vamos agradecer essa semana. Foi uma semana de vitórias. Nós tivemos problemas particulares que foram sanados, graças a Deus, da melhor maneira possível. Nós só temos a agradecer. Agradecemos essa casa linda, maravilhosa, que a doutrina espírita nos traz, que é a Casa Espírita Ilha de Paquetá, a nossa SEIP, o nosso porto seguro, que quando nós temos problemas, nós mentalizamos aquele salão maravilhoso, nós entramos em contato com a espiritualidade, com o mentor da casa, e na certeza de um Pai que nos ampara, tudo é resolvido. Agradecemos a presença de todos, que todos tenhamos um final de semana maravilhoso, com muita paz, muita tranquilidade, e que nós possamos realizar todos os nossos pensamentos. Obrigado, Jesus. Obrigados a todos, que assim seja. Graças a Deus. A Anísia ainda está tocando, mas o som dela não está saindo. Já abriu o som da Cristina. Termos elegante, né? Vamos aguardar a Anísia concluir, ela e o Luiz, e a gente coloca a vinheta de fechamento. Aí, finalizamos. Então vamos fechar por aqui, vamos agradecendo. E deixa eu programar aqui. Obrigado, Nízia. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos que estão nos prestigiando. Muito obrigado. Foi Boa até noite. a metade da prece. Na metade da prece, Nízia, caiu. Mas até a metade foi, mas nós ficamos aqui solidários a você até você concluir, tá? Fica com Deus, Luiz, Cris, fomos.
A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.